Então, resolvendo aqui a lista de questões de revisão do terceiro ano, a primeira questão é sobre quantização da carga. Primeiro, tem que lembrar do conceito fundamental, que a carga elétrica vai ser o número de elétrons que o corpo tem vezes a carga fundamental, que é chamada de carga elementar. A carga elementar é o valor de um único elétron. Então, todo corpo vai ter o número de elétrons vezes essa carga elementar, vai ser a quantidade de carga que ele tem. Primeiro, ele quer eletrizar negativamente um corpo. Ele precisa ganhar ou perder elétrons. Para um corpo ficar negativo, ele precisa ganhar elétrons. Por quê? Porque o elétron é negativo. Então, para um corpo ficar negativo, ele tem que ganhar elétrons. No problema, ele dá qual é a carga do corpo e pergunta qual é o número de elétrons que ele precisa ganhar ou perder para ter essa carga. Então, a gente vai pegar nossa equação aqui e isolar quem é o número de elétrons. Fazendo isso aqui, a gente tem que o número de elétrons é a carga dividido pela carga elementar. A carga é dada, a carga elementar também é dada. Então, fazendo aqui os cálculos de multiplicação de potências e divisão de potências, chegamos à conclusão que a carga é 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Na segunda questão, a questão de eletrização. Eletrização por atrito. Então, a gente viu que para um corpo ganhar elétrons, outro tem que perder. Então, se eu atritar vidro com a lã, o vidro fica positivo, a lã negativa. Isso tem a ver com o que a gente chama da série trigoelétrica, que é uma tabela que diz quem fica positivo e quem fica negativo. A gente não precisa decorar essa tabela, normalmente quando cai em questão ela é dada, e é muito raro cair esse tipo de questão onde você precisa decorar a tabela da série trigoelétrica. Então, não se preocupe com isso, se preocupe apenas que, se um corpo fica positivo, o outro tem que ficar negativo. Então a questão é basicamente isso, na explicação diga qual partícula se movimenta. O que se movimenta, a gente viu, é os elétrons. Então, quem se movimenta são os elétrons. Essa seria a resposta da questão. A terceira questão é uma questão sobre lei de Coulomb. A gente viu que a força elétrica é igual à constante eletrostática do meio vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, na questão, ele fala que essas duas cargas estão separadas por uma distância e que essas cargas são iguais. Ele fala o seguinte: se a força entre essas cargas é um valor que é dado, a distância também é dada, a gente sabe qual é a constante do meio, qual é o valor da carga. Sabemos que a carga é igual, então a gente vai aplicar basicamente tudo aqui. O valor de K, o valor de Q, Q2 e D. Q1 é igual a Q2, então, na nossa fórmula vai ficar Q quadrado. Ao substituir o valor da força que está aqui, a gente substitui aqui força, e vamos isolar quem é o Q quadrado. Então está aqui a constante, aqui é o nosso K, aqui é o Q1, Q2, que é igual a Q, por isso que é Q quadrado, aqui é a distância ao quadrado. Então 2 vezes 3 vai dar menos 6 aqui, 2 vezes 2, 4. Estou fazendo os cálculos aqui de multiplicação em potência, a gente chega à conclusão que a carga ela é 0,6 microcoulombs. Então a questão 4 é a questão sobre campo elétrico e força elétrica. Então vamos à definição do que é o campo elétrico. Né? A gente viu que se a gente tiver uma carga positiva ou negativa, né? Na carga positiva, a gente viu o seguinte, que ao redor dessa carga vai ter um campo elétrico. O que seria esse campo elétrico? Como é que eu sei que tem um campo elétrico? Eu vou colocar outra carga, só que uma carga de teste ao redor dela. E essa carga vai sentir uma força. Essa força é a força elétrica. Então, a intensidade do campo elétrico ao redor dessa carga ela é definida como sendo... O campo elétrico ao redor dessa carga é definido como sendo uma força elétrica dividido pela carga. Então, o campo vai ser a força por carga. Na carga positiva, o campo é saindo da carga, ou seja, o campo aponta nessa direção aqui. O campo vai ser sempre saindo da carga. Na carga negativa, a gente tem o inverso, o campo é entrando na carga. Aqui a gente já tem o suficiente para resolver nossa questão. A questão fala o seguinte: a intensidade de um campo ao redor de uma carga é dado como sendo E igual a 4 vezes 10 elevado a sexta Newton por Coulomb. Uma carga elétrica Q é colocada nessa região. Então, vamos dizer que Q foi a carga colocada ali ao redor do campo. Então, Q é 2 microcoulomb, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E ele pergunta, né? Calcule o módulo da força elétrica sobre essa carga e indique a fórmula utilizada. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Vai ser essa daqui. Então, basicamente, eu já sei quem é o campo, sei quem é a carga, eu preciso descobrir quem é a força. Então, vamos isolar aqui a força nessa forma. Isolando a força naquela forma, a gente vai ter que teremos o seguinte, que a força elétrica, né, vai ser igual ao campo vezes a carga. Portanto, basta substituir os valores que a gente tem. A força vai ser o campo, que é 4 vezes 10 a sexta, vezes a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Então, repete a base aqui, somos expoentes. Então, 4 vezes 2, 8. Repetindo a base, somando os expoentes, a gente vai ter 6 mais menos 6, vai dar 6 menos 6. Vamos ter 10 elevado a 0, que é 1. Portanto, a força
a força vai dar 8 newtons. Então, para resolver a quinta questão, a gente tem que relembrar aqui o que é potencial elétrico. Então, basicamente, toda região que tem um campo elétrico, você vai ter uma energia potencial associada a esse campo. Um exemplo é o campo, a gente pode fazer uma analogia com o campo gravitacional terrestre. O campo gravitacional terrestre, toda vez que você sobe, né, uma determinada altitude, você vai ter uma energia potencial associada a essa altitude que você está. Então, a mesma coisa vai acontecer com uma região onde tem um campo elétrico. A gente vai ter também um potencial associado a essa região. Então, a gente aprende que o potencial de um corpo com massa m, na mecânica, funciona assim. Esse corpo tem uma certa altura em relação à Terra. Então, aprendemos que o potencial, a energia potencial, então a energia potencial é P, vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Aqui, vamos ter algo parecido. A energia potencial na região que tem um campo, a gente vai definir como U. E em vez da massa, a gente vai ter a carga. Em vez da gravidade, é o campo elétrico, vezes a distância que a gente está considerando entre a região que está gerando esses campos. Então, essa é a nossa equação aqui que vamos utilizar para resolver essa questão. Isso aqui é o que chamamos de energia potencial. Então, aqui é a energia potencial. Agora, o potencial elétrico, potencial a gente vai definir como sendo a letra V. Ele é dado como sendo V é a energia potencial elétrica por carga. Ou seja, vai ser o U que a gente tem ali, que é Q vezes Z vezes D, dividido pela carga. Portanto, o potencial elétrico que a questão pede, na verdade, vai ser o campo vezes a distância, dividido campo vezes a distância. Então, essa é a equação que vai dar a solução do problema que a gente quer resolver. A unidade de medida de potencial, a unidade de potencial elétrico é o volts, que a gente apresenta pelo V minúsculo. Agora vamos entender o problema. Ele fala que a gota está em equilíbrio. A gota está... Então a gente precisa definir assim, a força-peso, quais são as forças que agem na gota? A força-peso e a força elétrica. Para ela estar em equilíbrio, a força-peso tem que ser igual à força elétrica. Portanto, a força elétrica tem que ser igual à força-peso. A gente definiu o seguinte, que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, a força-peso é a massa vezes a gravidade. A gente aprendeu isso na mecânica. E a força elétrica, a gente viu no problema anterior isso aqui, a força elétrica é o campo vezes a carga. A força elétrica é o campo vezes a carga. Que campo, né? Essas placas estão carregadas, então tem um campo uniforme nela. Então aqui a gente tem cargas negativas e aqui cargas positivas. Portanto, tem um campo uniforme aqui em toda a região. Esse campo está empurrando a gota para cima, ao mesmo tempo que ela está caindo pela força da gravidade, já que ela tem massa. Só que ela está em equilíbrio, ou seja, a força que joga ela para cima é igual à força que puxa ela para baixo. Então, portanto, força elétrica é igual à força-peso. Aí aqui a gente vai usar isso para descobrir qual é o valor do campo. Então, vamos isolar o campo aqui. O campo vai ser a massa vezes a gravidade dividido pela carga. Então, aqui nós temos o valor para o campo. Então, vamos utilizar agora essas duas equações aqui. Essa, eu vou saber calcular quem é o campo usando isso aqui. E depois substituir aqui e calcular quem é o potencial elétrico. Então, primeiro calculando quem é o campo. O campo, na nossa fórmula, é a massa vezes a gravidade dividido pela carga. Esses valores são dados na questão. A massa é 3 vezes 10 elevado a menos 15 kg. A carga é 6 vezes 10 elevado a menos 19. Então a gente tem aqui 6 vezes 10 elevado a menos 19. E a gravidade vai ser 10. A gravidade é 10. Fazendo os cálculos, a gente vai ter o seguinte, já vamos simplificar. 3 dividido por 6 vai dar 0,5 vezes... Repete a base aqui no de cima, somos expoentes, vai ficar menos 14. Menos 14, agora dividido por 10 a menos 19,
vai ficar menos 14, menos 19. Então, vamos ficar com que o campo é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 14 mais 19, vai dar menos 5. Mais 5, né? Então, temos aqui mais 5. Agora, vamos jogar aqui e fazer o cálculo final do nosso potencial elétrico, sabendo quem é D. D foi dado que é 2 milímetros. Então, vamos substituir na nossa fórmula lá, V igual a E, que a gente acabou de calcular, vezes D. D é igual a 2, então temos aqui o valor de D, 2 milímetros. 2 milímetros, lembra do prefixo mili, né? Então, vamos tirar o prefixo mili e botar ele em metros, tá? Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, vamos botar aqui que V vai ser 0,5 vezes 10 à quinta, vezes a distância, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Portanto, o potencial elétrico vai ser 0,5 vezes 2 vai dar 1. Vezes 10, repete a base, somos expoentes, 5 menos 3 vai dar 2. Portanto, o potencial é 100 com a unidade de volts. 100 volts. Definir o que é corrente elétrica, a gente sabe que corrente elétrica é quantidade de carga por tempo. E o que é corrente elétrica? A gente faz uma analogia com a água, né? A água, em uma tubulação, ela vai passar, vai ter uma corrente de água. Se em vez de água tiver elétrons, no fio, né, no condutor, a gente vai ter uma corrente de elétrons. Só que assim como a corrente de água, ela não acontece do nada, né? Você precisa aplicar uma certa energia. No caso da água, né, se eu quiser que a água chegue na torneira da nossa casa, tem que ter ou energia potencial, com a vindo da caixa d'água, que está no potencial mais alto, né? Ou através de energia elétrica usando uma bomba. Aqui é a mesma ideia, né? A energia para passar por um fio condutor, os elétrons, para ter uma corrente elétrica, você tem que aplicar uma diferença de potencial. Onde aqui vai ser, um lado vai ser mais, outro vai ser menos. Essa diferença de potencial é medida em volts. Então a diferença de potencial é dada em volts. No nosso caso, do fio elétrico, a gente tem aqui um fio. Se eu quiser que surja uma corrente elétrica nesse fio, eu tenho que colocar uma pilha. Ou seja, uma bateria, né, ou uma fonte de energia. A gente coloca aqui, vai surgir uma corrente elétrica aqui, por conta que a pilha vai fornecer uma diferença de potencial. Ou seja, um polo negativo e um positivo. Então tá aqui a tensão, que é medida em volts. Você vê que a gente aumenta, à medida que aumenta a tensão, aumenta a corrente. Esse dado é importante, tá? A gente vai chamar, vai deduzir uma lei chamada lei de Ohms, onde isso vai ser abordado. Se em vez de ter um dispositivo chamado resistor, a função do resistor é diminuir a corrente. Então, se você ver aqui, aumentar o valor da resistência, diminui a corrente que passa no resistor. Então, o resistor é um dispositivo que a única função dele é basicamente transformar a energia elétrica em calor. Então, esse resistor, todo circuito tem um resistor, e alguns equipamentos funcionam com resistência, como chuveiro elétrico, aquecedores, cafeteiras, e entre outros. Então, existe uma relação entre a corrente, a resistência e a tensão elétrica, né, que é a diferença de potencial fornecida pela pilha. Então, a gente vai definir duas coisas, né? Tensão, que é basicamente a diferença de potencial, que a gente vai chamar de V. Resistência. E a corrente que vimos. Existe uma relação entre os dois, que é o seguinte, é a chamada lei de Ohm, que é a tensão elétrica, ela é diretamente proporcional à corrente. Então, a tensão elétrica é proporcional à corrente. Então, é mais comum a gente escrever que V é igual a resistência vezes corrente. Aqui também, alguns livros usam U como sendo tensão elétrica, tá? Então, para não confundir, vamos usar os dois. E o que seria potência elétrica, né, que a questão fala? Vamos voltar para a mecânica. Potência é energia dividido pelo tempo. No nosso caso, vai ser a energia potencial elétrica dividido pelo tempo. Só que a energia potencial elétrica, a gente viu na questão anterior, que ela é como se fosse o mGh, né? Só que no lugar do M, eu vou ter carga elétrica, no lugar do G, eu vou ter o campo elétrico, no lugar da altura, eu tenho a distância, dividido pelo tempo. A gente viu que isso aqui é o quê?
a definição aqui em cima, que Q sobre T é corrente elétrica. E E vezes D, a definição aqui da questão anterior que a gente fez, E vezes D é a tensão elétrica. Ou, a gente definiu aqui que a tensão elétrica vai ser nosso U aqui, tá? Então, tensão elétrica ou diferença de potencial. Isso aqui também pode ser representado pela letra U. Então, esse aqui vai ser nosso U. Então, a gente chega numa conclusão que o potencial elétrico ele também pode ser escrito como sendo I vezes U. Existe outras formas de calcular potencial elétrico, que é o seguinte. Eu sei que a potencial é a corrente vezes a tensão. Potência é corrente vezes tensão elétrica. Só que a tensão é a resistência vezes a corrente, né? Então, se eu substituir isso aqui, isso aqui também é o meu U, eu tenho uma outra forma de calcular, que é a potência vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, aqui é uma outra forma de calcular a potência. E também eu posso substituir essa outra definição. Eu posso isolar o U. Então, a gente pode isolar aqui. Vai ficar assim, potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Então, tem várias formas de calcular a potência. A potência é muito importante, porque todo aparelho elétrico tem uma potência. E é através deles que a gente calcula a potência dos equipamentos que tem na nossa casa para poder dimensionar qual é a resistência que a gente tem que utilizar no fio elétrico, né? Ou seja, o tamanho do fio, a área que ele vai ter, fio de 2 mm, 4 mm, qual é que você tem que comprar. Então, potência elétrica, que a gente viu na mecânica, a unidade de potência. Potência é o quê? É energia, que é medida em joules por segundo. Isso aqui é definido como sendo a unidade chamada watts. Então, a gente apresenta pela letra W. Então, a unidade de potência é watts. Vamos agora resolver a questão, que a questão pede. Ele fala o seguinte, que um fio condutor tem uma resistência. Então, imagine que esse fio tem uma resistência de 30 ohms. Quando é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, ele fala que a resistência é 30, a corrente é 2 amperes. E ele pergunta qual é a potência elétrica dissipada por equipamento que tem essa especificação. Então, potência, a gente viu que pode ser calculado. Nesse caso aqui, eu só tenho a resistência e a corrente. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Logo, a potência vai ser 30 vezes 2 ao quadrado. Potência vai ser igual a 30 vezes 4, que é igual a 120 watts. Então, se a corrente tem que estar em watts e a resistência tem que estar em ohms. Se a corrente tem que estar em amperes e a resistência tem que estar em ohms. Se a corrente não tiver em amperes, a gente tem que transformar, tá? Então, bastante atenção nisso. Ela pode estar em mil e microamperes, a gente tem que transformar para amperes. Então, potência, no caso da questão, é 120 watts. Vamos agora à questão 7, circuito em série. Então, nesse tipo de questão, é importante você desenhar o circuito. Ele fala que o circuito é formado por uma bateria. Então, a gente vai desenhar o circuito. Uma bateria representada por essas duas retas aqui, uma maior e uma menor. E tem 3 resistores em série. Então, vamos representar esses resistores. Um resistor, 2 resistor, 3 resistor em série, ou seja, um após o outro. E ele dá o valor desses resistores, que é 2, 4 e 6. Então, aqui eu tenho 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms. E ele pergunta, calcule a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente do resistor em série vai ser a soma da resistência, ou seja, R1 mais R2 mais R3, e assim vai, a quantidade que tiver. A resistência equivalente aqui no nosso caso vai ser 2 mais 4 mais 6. A resistência equivalente é igual a 12 ohms. Agora, ele quer a corrente no circuito. Lembra que ele falou qual era a tensão aqui, né? A tensão da bateria é 36 volts, ou seja, V igual a 36 volts. Então, aqui a gente tem a nossa bateria. Agora, usando a lei de Ohm, que fala o seguinte, que V, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Portanto, a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. No nosso caso, a tensão é 36, que foi dada, e a resistência a gente acabou de calcular, que foi 12. Portanto, a corrente vai ser 36 por 12, que é 3. Logo, I igual a 3 amperes. Então, aqui a gente tem 2 respostas. A próxima ele pergunta a potência sabemos que é resistência vezes a corrente ao quadrado. A resistência nós vimos que é a resistência equivalente, que é 12, vezes a corrente ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Logo, a potência, no caso ele quer a potência no resistor de 6, né? Então, aqui não é 12, aqui é 6.
Então, a potência no resistor dos 6, que é a corrente que passa por ele, que é 3 ao quadrado. 6 vezes 3 ao quadrado vai dar 6 vezes 9, que é 54 watts. Então, aqui temos o desenho esquemático da questão. Basicamente, dá dois resistores ligados em paralelo, onde vai passar na corrente do de 12, no resistor de 12, vai passar uma corrente I1. Essa corrente I1, ela foi dada, o valor dela é 2 amperes. Logo, no resistor 1 aqui, o resistor 1 ele vale 12 ohms. Então podemos calcular qual é a tensão que passa sobre ele, usando a lei de Ohm, né? A tensão é igual à resistência vezes a corrente. A tensão nesse resistor é 2 vezes 12, vai dar igual a 24 volts. Então a tensão é 24 volts. Essa é a tensão total que passa nos dois resistores. Por quê? Porque os resistores estão em paralelo, estão sobre o mesmo potencial. Então essa é a tensão que passa aqui, que é 24 volts, é a tensão da bateria. Então foi dado que a tensão total no circuito, ou seja, I, é igual a 5 amperes. Porém, a gente já sabe que foi dado também que a gente sabe que a tensão total que passa no circuito, a gente está vendo aqui, então podemos olhar aqui, a corrente se divide em duas partes, uma corrente 1 e uma corrente 2. Essa corrente 2 vai percorrer o circuito, a corrente total, então, é a corrente 1 mais a corrente 2. Então, 5, que é o total, tem que ser igual à corrente 1, que a gente sabe que é 2, mais a corrente 2. Logo, a corrente 2 vai ser igual a 5 menos 2, a corrente 2, que passa pelo resistor 2, vai ser 3 amperes. Então, eu sei a tensão e sei a corrente que passa aqui, nesse resistor 2. Logo, para saber o valor dele, é só aplicar mais uma vez que V é igual a resistor 2 vezes a corrente do resistor 2. Portanto, o valor do resistor 2 vai ser a tensão que passa dividido pela corrente do resistor 2, que é 24 sobre 3. Logo, o valor do resistor 2 é 8 ohms. Então, essa é a resposta da questão. Então, aqui temos a questão de interpretação, onde ele fala que a potência é a tensão ao quadrado sobre a resistência. Ele fala que vai manter no inverno, né? Você precisa aumentar a potência. A tensão é constante, você não muda a tensão. Então, a única coisa que pode mudar no chuveiro é a resistência. Se você diminuir a resistência, então diminuindo a resistência, você vai estar aumentando a potência. Então, diminuir a resistência aumenta a potência. E o que acontece quando você diminui o comprimento do resistor? Aí a gente lembra da segunda lei de Ohm, que fala o seguinte, que a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade vezes o comprimento do resistor dividido pela área. Então, se eu diminuir o comprimento do resistor, diminuindo isso aqui, eu vou estar diminuindo a resistência. Então, essa seria a ideia dessa questão. Você apenas dizer, interpretar os dados. Sobre o consumo de energia elétrica. Então, o conceito-chave que a gente vai ter é que a energia elétrica é a potência vezes o tempo. Então, a gente tem que lembrar disso. A energia elétrica ela é dada em watts. Então, potência é dada em watts, tempo é dado em horas. No nosso caso, vai ser kilowatts hora. Então, a unidade que mais aparece na conta de energia é essa unidade. Eu vou separar o problema em duas partes. Uma parte é o custo do filamento. Então, a questão fala que vai ser usada 40 gramas, que cada peça consome 40 gramas de filamento. E você vai fazer 200 peças. Então, você tem 200. A massa total de filamento é 200 vezes 40 gramas, que vai dar um total de 8.000 gramas. 8.000 gramas, que é a mesma coisa que 8 quilogramas. Cada quilograma custa R$100. Então, o custo total vai ser o custo de filamento, né? O custo de filamento vai ser a massa que você vai gastar, que é 8, vezes o preço por quilograma, que é 100. Então, o custo de filamento vai ser R$800. O custo de filamento vai ser R$800. Pronto, já sabemos o custo de filamento, agora vamos calcular o custo, que vai ser o gasto de energia elétrica. Então, cada impressora, eu tenho duas impressoras, mas vamos fazer o cálculo como se fosse apenas uma, porque o fato de ter duas não vai diminuir o custo, vai apenas diminuir o tempo, né? Então, a impressora já tem uma potência, né,
de 500 watts. Cada impressora tem essa potência. Vamos transformar isso em kilowatts. Então baixa. A gente vai multiplicar e dividir por 1000 e vai colocar o K aqui. Então isso vai dar 0,5 kilowatts. Lembra que K é a potência 10 a terceira. O que a gente fez aqui foi multiplicar e dividir por 1000. Dividir por 1000, que é a potência 10 a terceira, e multiplicar por K, que é a potência 10 a terceira também, que é 1000. Então, multiplicou e dividiu por 1000 não altera o valor, eu só apenas substituir aqui o K. Isso é importante porque a hora é dada em quilowatts-hora. Então, cada impressora, qual é a energia elétrica de cada impressora? A energia elétrica vai ser a potência vezes o tempo que ela vai ficar ligada. Então, em uma hora, a energia elétrica que consome cada impressora em uma hora vai ser... Na verdade, cada peça demora 2 horas. Então, a gente vai colocar que para cada peça, você vai ter a potência, que é 0,5, vezes 2 horas. Então, a gente tem que a energia gasta por cada impressora vai ser 1 kW. 1 kW vezes hora por peça. Então, como temos 200 peças, então vai ficar 200 kW hora. Só que a questão fala que cada kilowatt equivale a... Então, 1 kW hora é R$1,2. Então, o custo de energia, né, vai ser o consumo, que é 200, vezes o preço, que é 1,2. Então, temos... Isso vai dar R$240. Então, custo de energia igual a R$240. O custo total é igual ao custo de energia mais o custo de filamento, que é 240 mais, a gente calculou lá em cima, R$800. 800. Portanto, o custo total vai dar R$1.040. Concluímos aqui